A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos em Cristo, eu sou o missionário Ricardo José e o nosso objetivo sempre será levar uma palavra através da meditação na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, amém? Estamos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, e a partir do versículo 18 nós vemos aqui o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele fala assim: Descorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele uns 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Amém? O apóstolo Paulo está testemunhando que depois da sua conversão, ele vai ter com os discípulos, os apóstolos, para aprender um pouco mais. Só que o próprio Senhor, o Espírito Santo, estava preparando ele para testemunhar o Evangelho de mudança e de transformação. E aqui nós encontramos no seu testemunho que depois de 3 anos daquele evento que ele cai do cavalo e tal, então ele vem para Jerusalém para ter comunhão com os apóstolos. Porém, ele só encontra Cefas, e Tiago, o irmão do Senhor. E aqui a igreja, que estava na Síria, da Cilícia, não conheciam o apóstolo Paulo de vista, mas já tinham ouvido falar. O testemunho já percorria. E diziam: olha, esse aqui é aquele que perseguia, aquele que tentava destruir a igreja, mas agora ele está pregando a fé. E o testemunho dele fazia com que o nosso Deus fosse glorificado. O que nós aprendemos com este testemunho, com esta palavra que o apóstolo nesse momento está querendo passar? Irmãos, hoje nós precisamos viver a nossa vida, seja secularmente, no nosso trabalho, nossa família. Nós não podemos ter uma dubiedade, ou seja, ter dupla personalidade. Não, a nossa personalidade ela tem que ser única, ela tem que ser em Cristo. Se antes a gente era de um jeito, agora nós somos de outro. Paulo perseguia a igreja, querendo desmoralizar a pregação do Evangelho, mas quando ele foi confrontado pelo próprio Jesus, pela palavra, pelo Evangelho, houve uma conversão no seu interior. E isso precisa acontecer dentro de mim e de você. Nós necessitamos. A palavra do Evangelho, ela tem que gerar dentro de cada um que ouve essa palavra mudança de vida. E quando a gente fica na presença de Deus, irmãos, precisamos testemunhar. Aqui, depois de 3 anos, Paulo, ele vem, e as pessoas não conheciam, mas sabiam o que tinha acontecido. Semelhantemente, a minha vida, a sua vida, diante da nossa família, das pessoas que nós conhecemos, o meu testemunho e o seu testemunho precisa glorificar a Deus. A nossa vida passada, os nossos atos, nossos costumes, os nossos pensamentos, a nossa cultura, tudo o que relaciona ao nosso ego, essas coisas elas têm que servir como um testemunho de mudança de vida, mudança de hábito. E que a partir do momento que nós começamos a caminhar com Cristo, precisamos imprimir a identidade de Cristo em nós. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, quando ele escreve lá para a igreja de Roma. E ele diz também que em Cristo nós somos novas criaturas. Ele diz assim: importa que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
como o apóstolo Paulo lá no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Então nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome de Jesus aqui, com o apóstolo Paulo, através da sua escrita para a igreja da Galácia, nós também podemos tomar para nós, como homens e mulheres de Deus que buscamos ter uma vida com Cristo, uma transformação de vida, uma mudança, que o meu testemunho, o testemunho do meu irmão, da minha irmã, possa ser para glorificar o poder de Deus, o poder da restauração, da renovação, da graça e do amor em cada um de nós. Neste momento, Pai, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, na oração, na intercessão, pela vida de cada um. Muito obrigado pela vida deste meu irmão, desta minha irmã. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste que tem nos acompanhado todos os dias nessas orações. O meu pedido agora, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida deles é de que o Senhor possa batizá-los com teu fogo, para que eles possam receber a graça salvadora de Cristo Jesus e que eles possam testemunhar o teu poder e que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que todas as promessas declaradas na Bíblia para todo aquele que crê possam estar sendo derramadas sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Pedimos perdão, nos perdoe pela nossa falta, pela nossa falha. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós olhamos coisas que não devemos olhar, às vezes ouvimos coisas que não devemos ouvir, às vezes falamos coisas que não devemos falar. Meu Pai, muitas vezes por ignorância ou às vezes porque nós estamos chateados ou decepcionados com alguma coisa. Por isso nos perdoe, dê graça, sabedoria e força para que possamos vencer e a cada dia podemos mudar e tirar a velha criatura do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente e buscar a nova criatura gerada pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o meu irmão e a minha irmã possam ser abençoados. Oramos pela família de cada um deles, oramos pela salvação, pela saúde, pela provisão, pelo cuidado. Oramos, meu Deus amado, pelo sustento, pelo trabalho, pelo emprego de cada um. Senhor, em nome de Jesus, que toda a tua vontade, segundo a tua vontade, venha a ser feita em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, creia, leia a palavra de Deus. Jesus está voltando. Eu, você, cada um de nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor Deus assim nos permitir.